Tudo se inicia quando Maria atende o telefone e é Soraya, dizendo que quer falar com Nandinho. Luiz Fernando pergunta quem é, e ela diz que é Soraya. Matias diz que Aldo é um abusado, mas Tita manda ele esperar. E abre o vidro do carro, e pergunta o que ele está fazendo ali. Aldo diz que queria pedir desculpas pois agiu mal na festa. Tita aceita as desculpas, mas diz que em sua casa está tendo muitos problemas e que não quer ser mais um, por isso pede para ele não procurá-la mais. Ele diz que tudo bem, e entrega uma flor, e diz que essa será a última vez que eles vão se ver, e abre passagem. Maria diz a Soraya que ela deveria ter vergonha na cara, pois Nandinho tem idade para ser seu filho. Soraya pergunta se Maria percebeu o recado mandado por ela, e diz que vai destruir toda aquela família. Maria desliga na cara de Soraya, e Luiz Fernando pergunta o que ela queria, e se perguntou por Nandinho. Maria diz que ela só falou besteiras e que quer provocar. Luiz Fernando diz que é hora de acabar com isso, mas Maria implora para que ele não vá, e diz a Carlota se caso Soraya ligue novamente, para ninguém passar a ligação para ele. Esperança diz a Alicia que fugir daquela casa não é possível, e aconselha Alicia a focar em sua recuperação e voltar a andar. Alicia diz que não sabe se isso irá acontecer, pois teria que voltar a passar na mão de vários médicos, e gastar muito dinheiro, coisa que Soraya não vai querer dar. Nesse momento, Maria e Luiz Fernando rezam à Virgem para que ela proteja Nandinho de Soraya. Nandinho está no quarto pensando nos seus momentos com Soraya, e diz que precisa vê-la. Todos estão no quarto, e o doutor diz que Nandinho já está fora de perigo, mas diz que apesar de não ser hora de dar conselhos, avisa o jovem que tome cuidado, pois já viu pessoas com uma intoxicação como aquela, serem levadas à morte ou a um nível de loucura irremediável. Quando o doutor sai, Maria diz a Nandinho que precisam agradecer muito à Virgem por sua recuperação. Agripina e Vera Cruz chegam para ver Nandinho, e Agripina fica encantada com a casa. Luiz Fernando entra no quarto e diz que Nandinho tem visita, e logo ele se levanta feliz vendo Agripina e Vera Cruz e os abraçam. Tita está saindo da escola com suas amigas, quando Glenda chega e diz que quer falar com ela. Maria diz a Vitória e Lupe que Nandinho está melhor. Vitória diz que agora precisam evitar que ele volte a ver Soraya. Lupe diz que depois dessa, ele mesmo não vai querer voltar. Mas Maria diz que não é tão fácil assim, e que ela e Luiz Fernando terão que impedi-lo de ver essa mulher. Nandinho diz a Agripina e Vera Cruz que seus pais já sabem de Soraya, que eles não aprovam, pois Soraya e seu pai foram casados antes dele se casar com sua mãe, e Agripina fica chocada, e diz que Nandinho está errado. Nandinho pergunta por quê. Agripina diz que ele não pode acreditar mais numa mulher que ele mal conhece do que no seu pai. Nandinho diz que ele conheceu os dois há pouco tempo, mas Vera Cruz diz que ele é seu pai, e ela é uma desconhecida, e diz que acha que ela está mentindo, e Agripina confirma. Tita diz a Glenda que não procura Aldo, ele é quem procura ela, e diz que já disse a ele que não quer nada com ele. Glenda diz que ele só quer se aproveitar dela, pois ele não quer nada com ninguém. Tita diz que então, ele também não quis nada com ela. Glenda diz que ele gosta dela, mas como sabe que ela não pode viver sem ele, se aproveita disso e lhe faz sofrer. Tita diz que isso não é gostar. Glenda diz que não vai discutir se ele gosta ou não, mas diz para Tita sair do caminho dele, pois não vai permitir que uma menina como ela roube Aldo dela. Tita diz que não precisa roubar nenhum homem de ninguém, e que quanto ao Aldo, ele já se convenceu de que não pode voltar a vê-la. Glenda diz que espera que isso seja verdade, pois se souber que ele voltou a vê-la, Tita vai se ver com ela. Maria está cuidando de Nandinho no quarto enquanto ele dorme. Ao sair,
Luiz Fernando pergunta como ele está, e Maria diz que dormindo, e teme que ele volte a ficar mal, mas Luiz Fernando diz que isso não vai acontecer. Maria diz que pelo menos eles têm a certeza de que por essa noite ele não vai estar com Soraya. De manhã, Tita vai ver Nandinho e pergunta como ele está, e ele diz que está doido para sair pra rua. Tita questiona se é para ver aquela mulher. Nandinho se irrita e diz que ela já quer se meter em sua vida. Tita diz que ele está mal. Nandinho diz que mal faz ela, deixando que a afastem do cara que ela gosta. Tita diz que entende quando todos dizem que Aldo não é pra ela, assim como essa mulher também não é pra ele. Nandinho diz que não quer falar sobre ele, e então Tita se despede com um beijo. Maria chama Luiz Fernando para verem como Nandinho acordou. Ao saírem no corredor encontram Tita, que diz que está indo para a escola, mas diz que foi falar com Nandinho antes, e diz que ele está muito melhor. Maria e Luiz Fernando entram e falam com Nandinho, ele diz que está melhor, mas que não tem vontade de comer quase nada. Maria diz que isso é porque o estômago dele ainda está magoado. Nandinho diz que não vai beber nunca mais em sua vida. Luiz Fernando aprova, e diz a Nandinho que quer esquecer tudo o que aconteceu entre eles, e que não quer censurá-lo. Mas Nandinho se levanta revoltado e diz que então é melhor ele nem começar. Luiz Fernando diz que tudo bem, que vai deixá-lo com sua mãe, pois não quer que seus nervos se alterem por causa dele, e sai. Maria aconselha Nandinho a ser mais gentil com seu pai, pois a forma que ele agiu, qualquer pai agiria da mesma forma, sabendo que seu filho está se perdendo. Nandinho diz que a bofetada foi o de menos, e diz à mãe que não pode ser gentil com ele, depois de tudo que ele falou de Soraya Montenegro. Soraya diz ao médico que ele voltou muito cedo, ele diz que precisa de mais dinheiro para um negócio. Soraya pergunta quanto. E ele diz 500 mil. Soraya diz que ele está louco. O médico diz que, o que são 500 mil depois de tudo o que ele fez por ela. Nandinho diz a Maria que seu pai gosta de Soraya. Maria retruca e diz que ele a despreza. Nandinho responde dizendo que isso é o que ele diz. Mas Maria diz que isso é o que Vitória disse pois ela estava lá. Maria diz que Luiz Fernando foi à casa de Soraya 2 vezes. Nandinho intrigado diz que só sabe de uma, e pergunta o que ele foi fazer a segunda vez. E Maria diz que foi matá-la. Nandinho diz que ele foi tentar matá-la porque ele foi trocado. Maria tenta abrir seus olhos dizendo que uma mulher boa jamais iria embebedar ele várias vezes dessa forma. Nandinho diz que ama Soraya, e que não pode viver sem ela. Maria diz que tudo bem, e entrega seu filho nas mãos da Virgem, já que suas palavras não podem convencê-lo. No outro quarto, Luiz Fernando diz a Maria que precisa convencer Nandinho de que ele diz a verdade, e não Soraya. Nandinho se arruma, e diz que precisa arrumar um jeito de ver Soraya, e tenta sair escondido. Soraya e Aldo estão num flerte, e ela diz que Nandinho até a pediu em casamento. Aldo diz que ele já está dominado, e pergunta se ela vai casar com ele. Soraya diz que não seria má ideia. E diz que Maria iria enlouquecer se ela se casasse com seu filho. Soraya diz a Aldo que é uma mulher comprometida, mas diz também que, o que os olhos não veem, e beija o jovem. Nesse momento Nandinho entra e fica chocado, e grita dizendo que seu pai tinha razão quando disse que ela não presta. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.